Hello guys, good morning. E aí pessoal, vamos lá? Prontos? Todo mundo preparado? Gente, precisamos de ânimo. Ok guys, let's go. Bem, 2000, vamos trabalhar aí um pouco de inglês hoje. Coloquei para vocês pages from 25 to 27, tá? 25 a 27. Lembrando que já caímos tudo naquele método de revisão. Fiz um esqueminha para vocês conseguirem entender. Vou pegar minha caneta, que eu sempre quero escrever um pouquinho mais. Now, we are going to study present perfect continuous, tá? Então, nós vamos estudar presente perfeito contínuo. O que seria esse present perfect continuous? Gente, olha só. Vou fazer até uma inversão aqui, tá? Eu coloquei para vocês que são ações que começaram no passado e continuam no presente. Também ok. Essas ações, elas também podem ter acabado num passado recente e ainda está surtindo efeito no presente. Então, quando vocês pensarem isso, é uma ação que começou e ainda está em desenvolvimento, ou uma ação, e aqui nós mudamos a forma, usamos o contínuo, exatamente para enfatizar essa ação. Ou também podemos pensar que é uma ação que terminou no passado recente e o efeito ainda está se desenvolvendo no presente, tá? Então, olha aqui, ó. How is formed? Então, nós temos the subject plus have. Nesse caso aqui, quando eu coloquei o have, eu coloquei have been plus verb with ing, tá? Então, eu coloquei para vocês, se vocês olharem lá no material de vocês, eu coloquei páginas 25, começa na página 25, e nós vamos aí até a página 27. Perfeito. Quando eu falo isso, aí o aluno vai falar assim, aqui vocês só precisam tomar cuidado com uma coisa. Eu tenho sujeito e tenho have been. Só que, lembra que esse have, em alguns momentos ele pode ser o has, tá, gente? Ó, have or has. As terceiras pessoas, vocês vão usar lá he, she, it, has. Tudo bem? Então, primeiro fator, eu acredito que vocês já conseguiram relembrar. Já vimos lá que são ações que começaram no passado, ainda estão em desenvolvimento, ou até que terminaram, mas o efeito ainda está em, vamos dizer assim, em análise agora no presente. O livro, eu não queria usar muito a palavra análise, não. Deixa eu ver a dica que o livro apresentou. Mas os efeitos ainda estão evidentes no presente, tá? Os efeitos ainda estão evidentes no presente. Bom, começando aqui, vimos a estrutura. Então, eu coloquei para vocês aqui o seguinte, ó. I have been studying hard. Ou seja, se nós fôssemos, né? A questão aqui não dá pra gente ficar traduzindo muito, não. Mas, só para vocês entenderem que eu disse que a ênfase é na ação. Então, quando eu falo I have been studying hard, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho estado estudando bastante. Essa é a ideia, tá? Bom, diferente dos outros tempos verbais, uma vez entendido em que situações eu posso empregá-lo, como ele se forma, eu já sei que ele vai se formar sempre pelo have or has, depende da pessoa, been plus verb in the gerund. Quando eu boto o ing no finalzinho do verbo, vocês devem lembrar que o verbo está no gerúndio. Depois que vocês entenderam isso, eu coloquei um exemplo para trabalhar esse exemplo com vocês nas três formas, afirmativa, interrogativa e negativa. Eu vejo como um ponto positivo. Primeiro, vários. Vou citar dois, tá? O primeiro ponto positivo. O aluno aqui, ele não precisa se preocupar se o verbo é regular ou irregular. Porque quando você coloca o verbo no gerúndio, lembra que você só tem que se preocupar quando aquele verbo termina com e. E aí você vai colocar em ing. Enquanto eu falei isso, eu pensei assim, Márcia, e o die, por exemplo? Aí o die é diferente. Aqui, ó, eu pensei nesse verbo aqui, ó. Die. Quando acontece isso, eu tenho que tirar. Olha o que forma, ó, o gerúndio. Mas assim, tem o die e tem o lie, tá? Mas assim, o restante terminou com e, eu tiro o e e coloco o ing.
Tudo bem? Esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é do jeitinho que eu tenho uma locução verbal, né? Uma locução formada pelo have, or, has, been e o verbo no gerúndio. Esses três verbos, essa locução, ela será mantida nas três formas, tanto afirmativa quanto interrogativa e negativa. Vamos lá, olha o exemplo. Look, we have been making mistakes on the text. We have been making mistakes on the text. Ou seja, nós temos estado fazendo, né, erros no texto, tá? Então, we have been making mistakes on the text. Essa é a nossa forma afirmativa. Na negativa eu usei we have been making mistake on the text. Mas o que mudou? Só coloquei a partícula depois do verbo auxiliar. Olha aqui, ó. Só coloquei a partícula. Ah, eu poderia ter escrito assim, ó. We have not been making mistake on the text. Yes, it's okay, tá? Interrogative form. Have we been making mistake on the text? Yeah. Have we been making mistake on the text? On the text, ok? Nesse caso, eu peguei se we have, ficou o quê? Have we been, continuou been, tá? Make, lembra que é o verbo no gerúndio. Mistakes on the text. Tudo bem? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, I have, aqui seria o quê, pessoal? I have, aqui seria have you, tá? Have you. Só isso que eu quero falar, porque os outros é só você inverter. Se eu tiver aqui, she has been making mistakes on the text, aí lá ficaria como? Has she been making mistakes on the text? Então, se eu tenho she has she. Se eu tenho he has he. So, but if I have, if I write I have you. Ok? Então, só faça essa mudança. Aqui nós vimos lá que as três formas vai manter a locução verbal. Eu só vou acrescentar a partícula negativa. Eu posso escrever tanto dessa forma como dessa forma. Claro, a não ser que o enunciado, o enunciado me peça lá a forma de contract form. Aí eu tenho que buscar a forma abreviada. Se o enunciado não pedir nada, eu pego uma das duas. Se o enunciado me pede a abreviada, eu pego a abreviada. Se o enunciado me pede full form, eu pego a forma cheia. Aí tem que tomar cuidado com isso, só isso. Mas a essência da aula hoje, o entendimento da aula é vocês lembrarem como se forma o presente perfeito contínuo. Vimos lá que nós temos o sujeito, a locução have, or, has, been e o verbo no gerúndio, tá? Tudo bem até aí? O complemento. Nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, eu continuo empregando os três. Não preciso me preocupar se o verbo é regular ou irregular, já que eu tenho que pegar o verbo principal e colocar no gerúndio. E só isso. It's on, ok? Se vocês tiverem dúvidas, tragam as dúvidas para a sala virtual. Inglês do ensino médio é um inglês que nós estamos aí fazendo uma revisão de tudo que vocês já viram. Se tiver algum assunto que vocês acharem assim, poxa, isso está ruim, a gente precisa de mais explicações, não tem problema. A gente coloca lá um tempinho lá na sala virtual. Gente, não surta não. Quando eu falo sala virtual é para tirar as dúvidas. Eu posso montar uma aula de 1 hora, posso conversar com a Soraya, posso montar uma aula de meia hora. O importante é que vocês tenham um suporte nesse momento. Tudo bem? Ok? Obrigada, pessoal. Bye, bye.